dezembro, 1 Coríntios 2. Hoje o tema chegamos aí em João 17. João 17 é a oração de despedida de Jesus, é a oração sacerdotal. Da mesma maneira que Jacó se despediu dos 12 filhos, que Moisés se despediu das 12 tribos, Jesus agora se despede dos 12 discípulos. E ele precisava esclarecer algumas coisas para eles nessa oração. Ele precisava apresentar diante do Pai alguns pedidos. Jesus sabia que os discípulos, apesar daqueles 3 anos e meio, eles não estavam prontos ainda. Eles não estavam prontos. Aqueles que tinham se tornado discípulos e eram briguentos, ainda eram briguentos. Aqueles que eram impetuosos, ainda estavam impetuosos. Aqueles que não tinham muita fé, ainda continuavam sem muita fé. Então, Jesus sabia que nas próximas horas, tudo ia mudar. Tudo ia mudar. Até o momento, os discípulos tinham se acostumado com a ideia de que, tem um mestre. Qualquer dúvida, só perguntar ao mestre. Qualquer problema, o mestre resolve. Mas agora o mestre ia ser levado, o mestre agora ia ser torturado e o mestre iria morrer. E depois ele ia ressuscitar, mas depois dessa ressurreição ele ia voltar para o céu. E aí? Como é que os discípulos iam permanecer? Como é que aquela obra, aquilo que Jesus havia começado, como é que aquele iria continuar? Sendo que os discípulos ainda discutiam entre si quem era o maior, ainda pensavam que o Messias era um libertador de Roma, né? Ainda pensavam que, caso Jesus fosse esse Messias, ele iria colocar os 12 discípulos como ministros, né? ali formando a corte, né? Então eles ainda pensavam assim. Então Jesus queria nesse momento, nessa oração, deixar claro algumas coisas. Ele queria que os discípulos entendessem 3 coisas nessa oração. Primeiro, o desejo que eles fossem mais unidos. Segundo, que eles tivessem mais comunhão com ele, com Jesus e com o Pai. E terceiro, ele queria que eles se fortalecessem na verdade. Porque só com a verdade, só conhecendo a verdade, que a verdade nos liberta. E esses 3 desejos de Jesus nessa oração, ele estende para nós hoje também. Porque não é porque a gente veio 2000 anos depois que a gente é mais evoluído, que a gente pensa melhor, que a gente é mais esclarecido que os 12 discípulos. Não. Nós hoje temos os mesmos problemas deles e até mais. Então por isso que essa oração ela é tão atual. Por isso que essa oração serviu tanto para eles 12 quanto para nós hoje. Verdade. E somos seguidores, nós somos, né? Somos os discípulos daqueles discípulos. Então vamos lá. Primeira coisa que Jesus queria que eles fossem, que eles tivessem, que eles demonstrassem é a unidade, né? Que eles fossem como um. E isso ele diz aqui em várias partes, aqui de João 17, que eles fossem como um só. Verso 21. Verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. O cristianismo, a igreja cristã, não teria sucesso se cada discípulo pensasse de maneira diferente. Se cada um daqueles 12 discípulos saísse pelo mundo pregando, mas não fossem unidos, não tivessem aquele elo entre eles, aí ninguém ia querer aceitar o cristianismo, ninguém ia querer pertencer a uma coisa tão incerta, tão instável, tão insegura como seria. Se eles não soubessem resolver as coisas entre eles, se eles não tivessem aquela comunhão entre eles. Então, eles precisavam vencer aquelas diferenças rápido. Eles precisavam deixar de querer ser o maior. Eles precisavam aprender a lição da humildade. Por isso Jesus começou ali aquela noite fazendo a cerimônia do lava-pés, para nivelar todos eles, para eles aprenderem a seguir o exemplo do seu mestre. Então aquela cerimônia de humildade do lava-pés e logo depois a cruz, aquilo tinha um objetivo, que era para quebrantar aquele orgulho, quebrantar aquela arrogância que os discípulos ainda tinham. Então o primeiro desejo de Jesus era a unidade.
O segundo era a comunhão. A comunhão com o Pai e com o Filho. Jesus entendia a importância da comunhão. A comunhão com Deus, ela não é importante só porque a gente fica mais amigo de Deus. Não é só porque a gente fica em mais contato com o céu. Mas é porque esse contato com o céu faz com que a gente deixe de gostar das coisas da terra. Sabe aquela pessoa que gosta de fofoca? Sabe aquela pessoa que adora brigar, que adora discutir, que adora criticar, que adora um barraco, que adora uma confusão, que só quer estar no meio do moído, ela não consegue ficar calma? Não tem comunhão. Quando você vai ficando com Deus, quando você vai ficando amigo de Deus, vai desenvolvendo comunhão com Ele, você fica bem mais calmo. Você aprende a relaxar. Você aprende a sentir o céu na sua vida todo dia. E com isso, você foca mais na missão. Porque se você está tendo aquele relacionamento com Deus, você sente como isso é bom, você quer que outras pessoas tenham também. Então as pessoas que são focadas na comunhão com Deus e na missão, elas não vão ter tempo para brigar, não vão ter tempo para discutir, para criticar, para promover picuinhos, para promover brigas. Por isso que a comunhão com Deus é importante. Por isso que estar focado na missão, em salvar almas, é importante. Quando você traz almas para Deus, quando você traz pessoas para Deus, você aprende o valor de uma pessoa. Você traz uma pessoa para a igreja, você vê ela ali, você fica torcendo para que o culto seja bom, para que ela goste. Você fica torcendo para que ela goste da mensagem, que ela goste do louvor. A pessoa que nunca traz ninguém para a igreja, essa pessoa não sabe o que é, não sabe como é importante uma pessoa, quanto vale uma pessoa. Por isso que às vezes as pessoas que nunca trazem ninguém para a igreja, elas acabam afastando as pessoas que vêm. Isso aqui é um parênteses que eu estou fazendo, mas vale a pena a gente falar, porque aqui tem várias igrejas e tem muita gente que infelizmente faz isso. Mas voltando aqui ao tema, a comunhão com Deus e o relacionamento com os irmãos e o foco na missão é o que forma um missionário de verdade. O missionário, ele se preocupa em ele mesmo buscar a Deus, em ele ter um relacionamento com o resto da igreja e também em trazer almas para Cristo, em trazer almas para Jesus. Então é exatamente isso. Então é isso que Jesus queria que os discípulos tivessem. Que eles tivessem um relacionamento entre eles bom, para que a igreja se consolidasse, que eles tivessem um relacionamento com o Pai e com Jesus. Por isso Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Então tem um relacionamento conosco, com Deus. Quando vocês tiverem um relacionamento conosco, quando cada um de vocês orar, quando cada um de vocês nos buscar, então vocês vão estar crescendo de verdade. Então aí vocês vão ter, então vou ter segurança de mandar vocês pelo mundo para pregar. Porque até o momento não tem como eu mandar vocês sair para pregar dessa maneira. E por fim, Jesus disse que eles se fortalecessem na verdade. Vários trechos Jesus fala da verdade. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Depois, olha, em João 17, 6 e 8. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, e eles têm guardado a tua palavra. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti. E em João 17, 17, aquele famoso trecho, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus disse, olha, o que falta para vocês também é a verdade. A verdade precisa libertar vocês. Eu sabia que até aquele momento os discípulos ainda tinham muitas noções erradas, ainda tinham muitas ideias preconcebidas que, mesmo naquele lapidar que Jesus fez com eles, ainda tinha isso na cabeça. Então eles precisavam ser fortalecidos na verdade. E da mesma maneira hoje, ainda tem adventistas que ainda pensam de maneira enviesada. Ainda tem pensamentos que talvez vieram de alguma coisa que os pais ensinaram, das igrejas que eles eram antes, de coisas que eles ouvem da família, dos amigos. Mas o que vai nos unir, o que vai nos preparar é a verdade. Só a Bíblia que transforma. E se formos unidos pela palavra, nós enfrentaremos qualquer desafio. Nós teremos um norte na nossa mente. Nós teremos aquilo que nos prepara para pregar o Evangelho. Então, vamos ser unidos pela palavra, gente. Vamos ser unidos com essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos agora para o estudo do livro Serviço Cristão. Senhor Deus,
Agora, Senhor, nos ajuda, Senhor, a resolver as diferenças. Nos ajuda, Senhor, a cumprir essa oração que o Senhor fez naquele dia. Sim, Deus. Que possamos, Senhor, estar focados na missão, focados na mensagem, focados na palavra, Sim, para Deus. que ela nos liberte e liberte a vida dos outros também. Sim, Senhor. Agora, abençoa o estudo do livro, nos ajuda a cumprir bem essa missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.